Então, essas funções motoras, pessoal, das contrações musculares, elas estão relacionadas também com o nosso sistema nervoso. Tanto as funções que são as contrações voluntárias, né, que a gente consegue controlar, quanto as contrações involuntárias, tá? Função adaptativa é justamente a adaptação que a gente vai ter de acordo com o meio ambiente. Então, por exemplo, se a gente está num ambiente frio, rapidamente a gente vai começar a sentir calafrios, né? Isso é uma forma com que o meu corpo ele se adapta para entender que aquele ambiente está frio e eu preciso me aquecer, tá? A mesma coisa acontece com a questão da sudorese. Se eu estou num ambiente muito quente, tá? O meu corpo vai começar a suar para poder aquele suor fazer o resfriamento do meu corpo, para que eu me adapte àquela temperatura, tá? Então, função integradora, sensorial, motora e adaptativa são as 4 funções básicas, certo? Do nosso sistema nervoso. Então, vê aí, pode ser que eu coloque na prova. Quais as 4 funções básicas do sistema nervoso? Aí você tem que saber, certo? Antes de falar de todo o sistema nervoso em si, a gente tem que falar um pouquinho sobre a célula nervosa, tá certo? Que é a célula constituinte de todo o sistema nervoso, que é o neurônio. Então vejam, primeiramente, deixa eu ter uma imagem melhor aqui, tem. Primeiramente, ó, o neurônio, veja como ele é bem diferente de todas as outras células, tá? Essa região aqui, tá vendo, ó? Eu chamo essa região de corpo celular. Certo? Essa região aqui, ó, que é o corpo, parece as perninhas dele, ó, tá vendo? Eu vou chamar isso aqui de axônio. E o final aqui, ó, eu vou chamar de terminações nervosas, certo? Deixa eu ver outra imagem aqui para ficar melhor para mostrar a vocês. Vejam, essa aqui está bem melhor. Vejam só. Então, ó, aqui eu tenho o corpo celular, ó, tá vendo? Aí essas regiões aqui parecem um enraizado, umas raizinhas saindo do corpo celular. Eu chamo isso de dendritos. Tá certo? A região do prolongamento celular eu vou chamar de axônion, tá? E no final, ó, eu vou ter as terminações do axônio. Tá bom? Eu vou explicar a vocês para que serve cada uma coisinha dessa. E aqui em azul, tá vendo, ó? Em azul, vejam que o axônio ele é esse vermelhinho aqui que passa bem aqui no meio do axônio, ó. Vê? Ele passa bem no meio, tá vendo? Mas ele é recoberto com uma capa protetora azulzinha. Tá vendo aqui, ó? Isso é o que a gente chama de bainha de mielina, certo? E a gente vai saber para que serve cada estrutura dessa agora. Então, deixa eu apagar aqui. Vejam, gente, o que eu quero que vocês entendam é que um neurônio, ele se conecta com outro, tá? Então, por exemplo, se por acaso eu colocar a minha mão no fogo, vejam, coloquei minha mão no fogo, aí o que é que vai acontecer? As terminações nervosas, ó, essa parte aqui, aí, essa parte aqui, as terminações nervosas, elas vão estar onde? Elas vão estar nas células sensoriais da minha pele, não é? E aí essas terminações nervosas, elas vão captar aquele acontecimento, tá? Eu estou colocando a mão no fogo. Aí o que é que vai acontecer?
Deixa eu ver aqui. Aí o que é que vai acontecer? Ó? Isso vai passar, essa resposta vai passar para o corpo celular, ó, que está lá no cérebro. Então veja, isso aqui tudo é um nervo. Os axônios, vários axônios juntos formam um nervo, tá? E aí, ó, a mensagem ela vai passar lá para o corpo celular que está lá no cérebro. E aí o corpo celular vai identificar aquilo como uma situação de risco. E aí, ó, esse neurônio ele vai se comunicar com outro neurônio. Esse aqui é o neurônio sensorial que vai se comunicar com o neurônio de transição. E aí, ó, esses dendritos eles vão se conectar, ó, com outros, certo? E aqui eu tenho um outro neurônio, ó. E aí, ó, eles se conectam. E aí esse neurônio ele vai identificar a situação de risco e vai mandar a resposta para que eu tire a mão do fogo para não me queimar. Aí quem vai fazer com que eu tire a mão, né? Vocês concordam que é um neurônio que vai mexer com o movimento? Então é um neurônio motor, certo? Que vai fazer a movimentação. Então, ó, a informação veio, foi processada, aí agora vai ser mandada a resposta. Então, ó, a resposta vem. Veja o sentido da propagação do impulso nervoso. É sempre do corpo celular até as terminações nervosas, certo? E aí, ó, quando chegar lá na minha mão, ó, a resposta vai ser mandada e automaticamente eu retiro a mão, tá? Isso é o que a gente chama de reflexo, tá certo? Então é mais ou menos assim que os neurônios eles trabalham, tá? E aí, ó, a conexão de um neurônio com o outro, a gente vai chamar de sinapse, tá bom? Dúvidas? Sim. Então, Não. vamos lá. Ó. Aqui está as funções de cada parte dessa. Então, o corpo celular. Onde é que está o corpo celular mesmo? Aqui, ó. É essa parte aqui. Certo? O corpo celular. Localizado dentro da substância cinzenta. A gente vai ver o que é essa substância cinzenta. Contém núcleo e citoplasma com todas as organelas. Certo? E é justamente onde vai se receber o estímulo e onde vai ser processado aquele estímulo, tá? Os dendritos são justamente essas ramificações aqui, ó, que saem do corpo celular. Tá vendo? Qual vai ser a função do dendrito, ó? Eles vão receber os estímulos, traduzir o estímulo, tá? Alterar o potencial desse estímulo, né? Ele vai processar, vai mandar para o corpo celular processar, e aí ele vai mandar através de outro neurônio. Eles vão se conectar, os dendritos se conectam com outros neurônios. Então, imagine como se essa minha mão fosse um neurônio com vários dendritos e aqui fosse outro. Então eles vão, ó, se conectar para poder a informação passar de um para o outro. E aqui o axônio, ó, que é esse prolongamento, certo? Ele é um filamento único, maior que os dendritos, e ele vai conduzir todo o impulso nervoso que sai do corpo celular até as terminações do axônio, as terminações nervosas. Então, veja, um neurônio, pessoal, ele está aqui, ó, no cérebro, certo? Então, o neurônio, ele vai, ó, o axônio, ele vem, tá? Por toda a extremidade, por exemplo, do meu braço até a ponta do dedo, certo? E aí, no final, não só na ponta do dedo, né, mas por toda a minha pele, eu vou ter terminações, ramificações, terminações desse axônio. E aí eu vou conseguir sentir, por exemplo, tá? A bainha de mielina, que é aquela capinha que fica recobrindo o axônio, a função dela é simples. Ela vai acelerar a transmissão do impulso nervoso, certo? A função dela é essa. Ela vai fazer com que esse impulso ele passe de modo mais rápido. Dúvidas? Não. Vamos prosseguir. Então vamos lá. Ó.
Ó, vamos lá. O sistema nervoso central ele é dividido em dois, né? Que é o encéfalo e a medula espinhal. No caso do encéfalo, o encéfalo ele vai pegar toda essa região, tá? E o encéfalo ele vai ser dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Vejam, tá vendo? Então o cérebro é toda essa parte aqui, que tem essas dobrinhas. Aqui embaixo eu tenho o cerebelo, ó. E aqui eu tenho o tronco encefálico, que é justamente o que vai fazer a conexão do encéfalo com a medula. Tá bom? Então, ó, possui cerca de 1,4 quilos no adulto, está localizado na caixa craniana e é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Coisa que a gente já viu, né? Vamos ver agora as funções de cada um. Então, o encéfalo, no caso, o cérebro, né? A região cerebral. Vejam, a região do cérebro constitui 90% do encéfalo, da massa encefálica, tá? Sua superfície ela é bastante pregueada, porque vai aumentar vai aumentar a capacidade de superfície de contato, certo? Desse órgão. Ele é dividido em dois hemisférios. Então, eu vou cortar ele aqui, ó. Ó. Aqui, ó, a gente tem o hemisfério esquerdo e aqui o... Não, o direito e aqui o esquerdo, tá vendo? Ele é dividido. Ele é cortado assim no meio. Aí veja o que interessante. Esse aqui é o direito, né? Hemisfério direito. Toda essa região aqui do hemisfério direito vai coordenar tudo o que acontece do lado esquerdo do meu corpo. Veja que interessante. E toda essa região aqui do encéfalo, do cérebro, no caso, o hemisfério esquerdo, ele vai coordenar tudo o que acontece do lado direito do meu corpo. Então, por exemplo, vocês já perceberam, já viram falar que uma pessoa quando sofre um AVC, o que é o AVC? É um acidente vascular cerebral. É quando falta sangue, né, falta irrigação sanguínea para uma parte do cérebro. Certo? E aí, por exemplo, se esse acidente vascular cerebral acontecer do lado direito, certo? Eu vou perder os movimentos do lado esquerdo. Entenderam? Se o acidente vascular cerebral acontecer do lado esquerdo, eu vou perder os movimentos do lado direito. Deu para entender? Por quê? Porque cada hemisfério ele vai coordenar o oposto, o seu lado oposto. Beleza? Dúvidas? Não. Não. Vou fechar aqui, apagar. Aí vamos lá. Ó. Quando a gente corta ele, a gente cortou ele assim, né? E a gente dividiu hemisfério direito e esquerdo. Agora, quando eu corto ele assim, aí é onde vai aparecer aqui, ó, duas regiões que a gente chama de substância cinzenta e substâncias brancas. Vejam só. Aqui dentro, ó, é onde eu tenho a substância branca, massa branca, certo? No cérebro. Entendeu? E a massa branca é onde vai estar, por exemplo, os dendritos e os axônios, tá? Que vão vir para cá, para a medula, ó. Vão se conectar aqui e vão formar os nervos. Tá certo? Vejam como ele é, a parte branca aqui, como ele é todinho aqui. Ele fica bem na parte de dentro, ó. Tá vendo? Essa é a substância branca, tá? Já a substância cinzenta, cadê? Não tem cinza não, aqui não é. Tem não, tem preto.
Vamos imaginar que o preto é cinza. Então, veja, já a substância cinzenta, ele fica aqui na parte de fora, ó. Tá vendo, ó? E aqui na substância cinzenta é onde vai estar o corpo celular do neurônio, tá certo? Então, uma parte do neurônio fica na substância cinzenta, que é a parte do corpo celular, e os axônios vão formar a substância branca, certo? Dúvidas? Não. Não. Então, é muito comum vocês, se alguém já assistiu, por exemplo, séries médicas, Grey's Anatomy, né? The Good Doctor, aquela outra série que é Dr. House. New Amsterdã. É médica também, é? Vocês vão ouvir muito eles falando em massa cinzenta, massa branca. É justamente isso, tá? São as regiões do cérebro, tá bom? Grey's Anatomy é maravilhoso. Só não sei se é pra idade de vocês. Verdade. Agora, professor, demora muito. Eu já assisti todas. Também. Agora isso não é pra idade de vocês, não, viu? É muito Ô, pesado. professor, Oi. tem uma série também que é Sob Pressão. Já passou na Globo. E a mãe de vocês deixa vocês assistir essas séries? Eu assisto com ela. É também. Professor, também tem The Good Doctor, o Bom Doutor. Mas é uma série Já tão assisti. de adulto. Então eu já sei, minha gente, que vocês estão perdidos. Não, tô brincando. É normal, né? Fazer o quê? É bom que vocês evoluem, já sabem o que é. Vai chegar por... Tem uma vez, teve uma menina do sexto ano também. Só que não foi no Connect, não. Foi em outra escola que eu trabalhava. Ela acreditava que o bebê, ele realmente vinha da cegonha. Oxi, Juro. No sexto ano. Eu no fui... sexto ano. É sério. Meu Deus! Ela acreditava que o bebê vinha... Ela realmente acreditava. Eu pensei na hora que era brincadeira, que ela tava tirando sarro com a minha cara. Mas não, ela acreditava que a cegonha trazia o bebê. Você imagina, se eu colocar de onde veio o bebê da cegonha. Imagine. Sabe como era que contaram a história? Era que a cegonha, ela trazia como se fosse uma fruta. Que a mãe comia a fruta e a semente ficava na barriga e nascia a criança. Eu já vi essa história, já. Aí eu, sendo eu digo, pois vem cá, agora você vai aprender de verdade como é que acontece. Aí eu peguei e disse a ela. Nunca vi uma pessoa com 12 anos. Minha gente, por favor. Nem os pirraia, os meninos de tia aí. É a história pra boi do frio, rapaz. Oxi. Vamos lá. Então vamos ver aqui algumas funções da região cerebral, tá certo, gente? Então vejam, cada ponto desse, ó, ele corresponde a uma função, tá? Então, por exemplo, nessa região aqui, eita, tá preto, eu não quero deixar preto não. Nessa região aqui, ó, em rosa, aqui é onde vai acontecer as sensações do tato, por exemplo. Não só o tato, como outras sensações também, tá? Mas eu só vou falar uma de cada, tá certo? Nessa região aqui, mais esverdeada, ó, é onde vai acontecer movimentos básicos, né? Vai acontecer funções motoras. Nessa região aqui, em laranja, ó, vão acontecer movimentos de coordenação, coordenação motora lenta, grossa, coordenação motora fina, tá certo? Aqui também, ó, nessa parte de trás é onde a gente consegue ter estímulos relacionados à visão. Aqui, ó, estímulos também relacionados a coisas visuais, mas aqui a gente vai saber identificar coisas, certo? Então, quando uma coisa por exemplo, eu posso dizer se uma coisa tem uma certa textura só de olhar. Não posso. Por exemplo, aquela parede ela é áspera. Só de olhar eu posso saber. Então, isso aí é uma identificação mais aguçada da nossa visão, tá? Nessa parte aqui em azul, ó, a gente tem as nossas emoções, o nosso comportamento. Tá bom, gente?
Aqui em azul também a gente tem a fala. Enfim, cada região do nosso cérebro ele vai estar relacionado com algum tipo de função. Sensação, atos conscientes voluntários, involuntários, pensamentos, memória, inteligência, aprendizagem, sentido, equilíbrio, tudo. Tudo está relacionado com isso. Certo? Ó, gente, ainda existe no cérebro uma região chamada de tálamo e hipotálamo, tá? Eu não vou falar deles agora, não, porque a gente vai ver eles mais quando a gente estiver falando sobre hormônios. Mas vocês já podem saber que o tálamo e o hipotálamo, eles trabalham juntos, tá certo? Na organização de estímulos nervosos e também na regulação do equilíbrio corporal, como temperatura, apetite, balanço hídrico, tá? Porque tudo isso está relacionado com o controle de glândulas hormonais, tá? Porque além de dar essa função, essas glândulas hormonais elas vão coordenar junto com o sistema nervoso tudo o que acontece no nosso corpo. Se a gente sente fome, se a gente sente sono, se a gente sente sede, tá? Tudo é questão hormonal, tá bom? Aqui onde eles ficam. Aqui eu tenho o tálamo e aqui o hipotálamo. Eles vão mandar eles vão mandar estímulos para essa glândula aqui bem pequenininha, ó. Tá vendo? Que é a hipófise, para produzir hormônios de controle do nosso corpo, tá? Dúvidas? Não, professor. Não. Ó, vamos agora para o cerebelo, ó. Então, o cerebelo, pessoal, é essa região aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui é o cérebro e essa daqui é o cerebelo. E esse aqui em azul que eu vou colocar agora, ó, isso aqui é o tronco encefálico. A junção dos três forma o que a gente chama de encéfalo, certo? Então, se eu perguntar assim, como se divide o encéfalo? Aí você vai dizer cérebro, cerebelo e tronco encefálico, certo? Certo. Questõezinhas da prova, enfim. Vamos Qual lá. era mesmo o cerebelo? Ok. Vamos lá. Ó, o cerebelo ele é responsável pelo equilíbrio do corpo, tônus e vigor muscular, que é quando a gente tem a postura muscular, a nossa postura é controlada pelo cerebelo também, tá? Orientação de espaço, né? A gente ter noção do espaço que nos rodeia, isso aí também é controlado pelo cerebelo, tá? E a coordenação de movimentos que estão relacionados com o equilíbrio, tá certo? Então, se de repente eu colocar assim, a função de equilíbrio é uma função de qual parte do encéfalo? Aí você vai ter que colocar cerebelo, certo? Professor, como se chama essa parte aqui? Qual parte? Essa. Tá vendo riscando? Não. Eita. Tá. Ah, essa partinha que você falou que é o tronco. Tronco encefálico. Tronco cefálico. Ok. Tronco Obrigada. encefálico, viu? Professor, vai ter tarefa de casa? Vai. Ó, gente. E agora o tronco encefálico, que ele vai ter essas três divisões. O mesencéfalo, ó, que é essa parte aqui, a ponte, que é a do meio, e o bulbo, que é essa mais adjacente. Tá certo? Ó, o mesencéfalo. Funções do mesencéfalo. Recepção e coordenação da contração muscular e da postura corporal também. Tá certo?
ponte. Manutenção da postura corporal, equilíbrio do tônus muscular. Vejam, enquanto o cerebelo, ele permite com que você se equilibre e permite com que você tenha uma postura, o cerebelo ele permite isso, mas quem dá a manutenção, que você fica por mais tempo assim, é justamente a ponte, tá? E o bulbo, ele vai controlar batimentos cardíacos, controlar movimentos respiratórios, o ato de você deglutir, engolir o alimento, tudo isso, ó, o bulbo é mais ou menos nessa região aqui, atrás do cerebelo, certo? Então pode ser uma questão de prova também. Qual região do encéfalo, né, do mesencéfalo, no caso, que controla os batimentos cardíacos? Aí você vai ter que dizer, é o bulbo, certo? Certo. A medula agora, vejam só, a gente saiu da região do encéfalo, vamos agora para a medula espinhal. Vejam, a medula espinhal ela compreende como um cordão cilíndrico que parte da base do encéfalo e percorre por toda a coluna, tá? Aloja-se dentro das perfurações das vértebras. Vocês lembram quando a gente estava vendo os ossos que as vértebras tinham grandes buracos assim? É justamente por onde passava a medula, tá? E da medula espinhal partem 31 pares de nervos raquidianos. Função da medula: receber as informações de diversas partes do corpo e enviar para o cérebro. Então, quando eu falei a vocês, por exemplo, que eu coloco a mão no fogo, ou que eu espeto a mão em algum espinho, tá? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar aquela informação, vai ser enviada para o cérebro vai identificar aquela informação e vai mandar a resposta como ato reflexo, tá? Se eu colocar a mão no fogo, rapidamente eu tiro, porque a informação foi passada e a resposta veio a seguir. Diga. A aula acabou. Foi? Foi, são 11h45. Já Tá são certo. 11h47. Tá bom, daqui a pouco vocês vão embora. Vejam só. Ó, deixa eu pegar aqui. Então veja como é mais ou menos o reflexo. Vê só. Para que eu tenha o reflexo, esse ato reflexo, eu vou ter que ter 3 tipos de neurônios, tá? Que são os neurônios sensitivos, e os neurônios motores e os neurônios associativos. Então vejam como é que acontece. Então, por exemplo, aqui, ó, o neurônio sensitivo, ó, é esse aqui, tá vendo? Deixa eu fazer assim. Vejam que ele está com toda a extensão da minha pele. Então, eu vou espetar o dedo. E aí a informação vai ser mandada, tá? Quando ele chega aqui, ele encontra bem pequenininho aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, ó. O neurônio associativo, que vai fazer justamente a conexão do neurônio sensitivo com o neurônio motor, tá? Isso na medula, tá certo? E aí, ó, depois que a informação foi processada, essa informação vai ser passada, ó, para o neurônio motor, tá vendo, ó? E aí, ele manda a informação para o órgão que vai fazer a movimentação. Qual é o órgão que se movimenta no meu corpo mesmo, gente? O músculo. Músculo. O músculo vai fazer a contração e vai fazer com que você puxe a mão, tá? Isso é o que a gente chama de ato reflexo. Tá certo, gente? Então, a medula espinhal é capaz de elaborar respostas rápidas em situações de emergência sem a interferência do encéfalo. Então, pode ser também uma questão da prova. Qual órgão responsável pelo ato reflexo? A medula espinhal. Tá? Então, ó, para vocês estudarem, notem aí as páginas. Aqui é outras coisas. Ó. 165. Até a página
Atividade, né, professor? Atividade 165, 165. Até a página 195. Isso é a tarefa, professor? O quê? Não, professor. É muita página, professor. Professor, muita coisa. Você reclamou muito. Oxi. Reclamação não, professor. Nós temos que fazer slide. 165, 60, 80, 20. Sim, mas E se tem uma reclamar, atividade, ele faz leitura. 40. Estudar as provas, trabalho. Gente, são dois exercícios. É porque 35. ele tem conteúdo também. Aí sim, se tiver Eu tenho que fazer. Também. O primeiro É muita exercício tarefa, mas tudo bem. é da página aí eu dou 165 valor. até a página 169. Aí o segundo exercício, ele vai da página 190 a 190. Relaxa. Mas se só 10 páginas, melhor ainda. É Fazer só os 10 slides páginas, porque as ainda. outras 10 é conteúdo. Então, ó, estudem, certo? Semana que vem vocês vão apresentar trabalho, né? Não é isso? Amanhã a gente termina o sistema nervoso. Isso ficou uma partezinha ainda para terminar. Quando for semana que vem, trabalho e na outra semana, prova. Tchau. Tá. Ô, professor, Oi. essa atividade é para entregar até amanhã, é? Não, semana que vem. Ok. Depois eu vou pedir as fotos, viu? Tchau. Tá.